No episódio de hoje, vamos conversar com o presidente da Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, Esnande Quirino da Silva. Nesse bate-papo, vamos conversar sobre a função da associação e como ela atua na formação dos atletas paralímpicos aqui na cidade de Caruaru. Bora lá? Olá, pessoal. Sou a professora Rosemary Pichler. Sou uma mulher de pele clara, olhos claros, tenho cabelos loiros, curtos. Hoje eu tô com eles presos na parte superior da cabeça. Tô usando uma regatinha em tons de azul e laranja e também um blazer azul escuro. Olá, pessoal. Sou a professora Marcela Bezerra. Sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos claros também, cabelos na altura dos ombros. Estou usando uma camisa verde, de manga curta e uma saia preta. Tenho, em média, 1,70 m. E esse é, inclusive, seu podcast sobre design e inclusão, produzido pelo Laboratório de Design Inclusivo da Universidade Federal de Pernambuco. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru e também um pouquinho sobre as Paralimpíadas que estão chegando esse ano, né? E para conversar sobre esse assunto, a gente vai receber hoje Esnande Quirino da Silva, né, que é presidente da APODEC e coordenador da Associação Nacional de Desportos para Deficientes, ANDE, da região Nordeste. Então, seja muito bem-vindo, Esnande. Pode se apresentar para o pessoal. Obrigado, professoras. Meu nome, como já foi falado, é Esnande Quirino da Silva. Sou pessoa com deficiência física, né? Cabelos pretos, né? Tenho bigode, né? Faço uso de cadeira de roda. Hoje estou com uma blusa branca, calça jeans, sapato azuis. Isso. Seja muito bem-vindo. A gente agradece demais por você ter aceito esse convite, né? Da gente conversar sobre esse assunto que eu acho que gera muita dúvida, né? Assim, acho muita curiosidade também por parte das pessoas e para nós designers também é uma área de grande interesse, né? A área dos esportes paralímpicos. Mas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Vamos começar entendendo um pouquinho qual que é a função da APODEC, né? O que a associação faz em Caruaru? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho realmente lá atrás, né? Na fundação da nossa entidade, né? A associação foi fundada em 1995, né? Exatamente dia 13 de novembro, né? Por a nossa fundadora Rosemary, também, né? Olha. Rosemary Maria da Silva, que é a nossa fundadora, hoje conhecida muito na cidade como Rosemary da APODEC, né? Que ela passou muito tempo como presidente da nossa entidade, hoje faz parte ainda da nossa entidade, né? Como voluntária no serviço de ação social. Até hoje também está trabalhando num projeto que a gente tem, que é o Apoio que Protege. É um projeto específico, né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho, Sim. Que trabalha na questão da vulnerabilidade social, juntamente com a parceria que a gente tem com o governo municipal, na ação social, tá? Mas a PODEC, ela criou naquela época, né? Rosemary tinha acabado de sofrer um acidente, teve no Hospital Sara, e quando voltou para Caruaru, começou a se despertar das suas necessidades. Como uma pessoa com deficiência física, ela ficou, né, paraplégica, as necessidades de uma pessoa cadeirante. E aí ela viu a necessidade e começou a correr atrás, né, dos seus objetivos, das suas necessidades naquele momento. E aí, com um empurrãozinho também, né, da Secretaria de Ação Social na época, vamos fazer uma associação e tal. E o desejo dela de criar, né, já estava com um grupo de amigos com deficiência que ela já tinha feito aqui em Caruaru, e ela falou, vamos. Né? E aí surgiu a vontade de criar realmente a associação. Paralelo também, na mesma época, foi criada também a Associação do Idoso de Caruaru. Somos co-irmãs, vamos dizer, né? E aí foi fundada a associação. O Rosemary fundou naquela época, em 95. Daí então, aí surgiu a associação. A necessidade em si, naquele princípio, era buscar realmente os direitos da pessoa com deficiência, né? Trazer para a sociedade, naquela época, não era tão debatido. Hoje, feito hoje são as questões das pessoas com deficiência, né? Sim. Os nossos direitos e a política também. Lá atrás não se tinha tanto avançado, né? A gente tinha uma política muito inchada, vamos dizer assim, né? Pouca debatida, e aí ela começou a fazer isso dentro da nossa cidade, né? E aí surgiu a associação. Eu entrei na associação um ano depois, né? E aí a gente começou a fortalecer justamente, a princípio, a necessidade de mudar as nossas leis aqui no município, né? Que tinha poucas leis voltadas para a pessoa com deficiência. A gente se baseando na lei maior, né, do nosso país, a gente foi puxando as leis para o nosso município. E aí a PODEC surgiu para trabalhar nas questões,
primeiramente, quando foi criada também, foi criada com as 4 classes de deficiência. Né? Foi a primeira entidade criada aqui em Caruaru, por isso que antigamente ela se chamava Associação de Portadores de Deficiência, né? Mas a gente sempre trabalhou com as 4 classes de deficiência: física, auditiva, intelectual e a visual. Então a gente sempre trabalhou e trabalhamos até hoje essas 4 deficiências, tá? Temos assim, um olhar mais diferenciado. Não foi que a gente criou, mas a população nos deu voltada mais para a pessoa física, né? Sim. Até então, posteriormente, hoje a gente tem duas associações registradas em Caruaru, uma que trabalha com a pessoa com deficiência visual, que é a CASSE, né? E hoje a gente tem também a Associação de Surdo de Caruaru, a SEC, se eu não me falo a memória, ASC, perdão, que são formadas em Caruaru, que trabalham especificamente nessas 2 linhas, né? A visual e a auditiva. A PODEC não, ainda a gente trabalha com as 4 classes de deficiência, que está hoje, desde agora recentemente, 2015, foi criada, que todo mundo sabe, a LBI, o estatuto, Sim, né? E aí, de lá para cá também a gente reformulou nosso estatuto em 2017, e aí voltamos também para a nomenclatura, Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, para realmente normatizar direitinho como nós, pessoas com deficiência, deve ser chamado. Certo, exatamente. Massa. Ótimo. Você falou aí que a PODEC trabalha com o foco para os 4 tipos de deficiência. Qualquer pessoa pode se associar? Quem pode se associar? Aí, Olha, como é que funciona? Qualquer pessoa com deficiência, chegando lá, ou sem deficiência também, né? Chegando lá, a gente tem o sócio deficiente, que você tem que chegar lá com a sua documentação, identidade, CPF, toda a sua documentação pessoal, comprovante de residência, e dependendo da sua deficiência, a gente pede o laudo médico. Certo. Quando é uma deficiência aparente, a gente está vendo, não tem necessidade, que a gente não é um órgão, né, que necessita de uma coisa mais burocrática. Então a gente facilita muito isso. Então, se for um deficiente físico, um amputado, cadeira de roda, a gente não tem necessidade de a gente pegar uma prova disso, né? Sim. Quando a deficiência não é tão aparente, aí sim a gente precisa também, para deixar essa pessoa como deficiente em si, ter os nossos direitos enquanto associado, a gente pede para ele traga o seu laudo com o CID, para que realmente tenha a comprovação e não fique bom para a gente também, para ele, para a gente poder atender ele dentro das suas necessidades, dentro daquela sua deficiência ou não. Então, a gente tem isso. Hoje, não se paga nada na associação para ser sócio, né? Antigamente a gente cobrava, mas desde 2017, quando a gente atualizou o nosso estatuto, também a gente retirou isso, que é também uma reivindicação ou uma necessidade também da política da ciência social, já que a gente é envolvido com ela, a gente teve que retirar isso do estatuto. Porque hoje a gente tem, como eu falei, a gente tem um convênio com a ciência social do nosso município. E para a gente ter esse convênio, a gente tinha que também, obrigatoriamente, não cobrar nenhuma taxa do associado. Entendi. A gente está trabalhando com a vulnerabilidade social, especificamente dentro da assistência social. Então a gente tirou isso para não ter nenhum prejuízo nesses projetos. Não né? teria mais uma barreira. Mais uma barreira, porque a gente disse isso, oficialmente a gente não podia ter projetos da assistência social. Entendi. Então também não valia a pena para a gente por conta de pequeno valor, né? A gente perder outros valores maiores que podia fazer muito mais, que é o que a gente está fazendo. Então a gente retirou, que também é bom para o sócio. Né? Sim, E olha que a gente tem claro. sócio de todas as classes sociais. Aquele vulnerável, que a gente trabalha, classe média e classe alta também. Tem alguns empresários que são difíceis em Caruaru, que fazem parte do nosso movimento também da PODEC. Não estão lá 100%, mas a gente sabe que a gente pode contar com ele quando a gente precisa desses empresários. E aí temos também os familiares, né, que podem ser associados, né? Também e os nossos colaboradores, como a gente fala. Que você vai lá, preenche uma ficha que você quer ser voluntário e vai dizer lá que é que você quer ser voluntário. O contribuinte, você vai assinar, não, quero ser contribuinte, vou colaborar com vocês mensalmente com tanto. Fica a critério da pessoa. Se for com trabalho, você vai dizer lá qual o trabalho que você pode nos beneficiar. Então você vai botar lá, ó, sou fisioterapeuta, sou um profissional disso, daquilo, você vai botar, ó, eu tenho tantas horas tal dia que eu posso. E aí a gente fica guardando isso, caso uma necessidade, a gente entra em contato e usa esse serviço desse voluntário. Ai, que legal. São essas ferramentas que a gente usa. Hoje a gente tem, já deixo nossos agradecimentos a todos os nossos colaboradores financeiros. Hoje a gente tem um call center dentro dos nossos serviços, da nossa entidade, que liga muitas empresas, empresários, colaboradores a ganhar fundos para a gente manter nossa associação e nosso trabalho. Então,
Desde então já deixo nosso agradecimento a todos vocês que fazem essa rede nossa, que faz com que a Podec realmente abra as portas todos os dias. Sim, sem dúvida é fundamental, né? A gente Fundamental, a gente precisa não desse pode aporte. esquecer, né? Não adianta, A né? A gente Podec precisa para sobreviver de doações. Hoje a gente sobrevive de doações, como sempre, né? Sobrevive de doações e de projetos que a gente executa e consegue captar. Recursos Também. Ótimo. E assim, em média, quantos associados vocês têm hoje? Olha, eu acho que passou pela Podec nesses quase 30 anos que a gente vai fazer o ano que vem, a gente completa agora 29 anos em novembro. Se a gente for tirar, a gente passou aí quase 15 mil pessoas associados, a gente se cadastrou, né? Hoje eu digo sempre, a gente tem uma média hoje de umas 400, 500 pessoas que são mais envolvidas. Mensalmente, eu digo sempre, a gente vai fatiando, né, isso tudo. Eu acho que mensalmente a gente tem aí 150 pessoas passam pela associação por mês. A gente tem um quadro físico específico lá, né? Os nossos atletas estão lá toda semana treinando, né? Nosso pessoal que fazem reabilitação, que a gente tem um serviço de reabilitação dentro da nossa entidade, né? E outro serviço dentista, que a gente tem parceria com o município. Então, quando você junta tudo isso, dá uma média aí de umas 150 pessoas passando todos os meses na nossa entidade. Bom, Isnaide, então, assim, quais são os principais projetos e ações da Podec? Você já comentou um pouquinho, né, de algumas coisas, mas, assim, quais são as principais ações que vocês têm hoje? Bom, a gente tem um leque de serviços, né? A gente tem, vamos por parte, eu tenho ação social, né? Eu tenho um projeto que eu já falei aqui, o Apoio que Protege, que é um projeto que a gente consegue captar recurso do município, que lá abriu um edital, a gente captou recurso e trabalha dentro desse projeto aí especificamente hoje, dentro desse projeto eu tenho 90 famílias, né? Aqui em Caruaru, e um diferencial, não só zona urbana, mas zona rural, né? Dessas 90 famílias, entre elas, toda uma família tem que ter no mínimo uma pessoa com deficiência, e na questão de vulnerabilidade, que é a questão social. Então, esse projeto é específico para isso, que a gente tem essa turma, como eu falei para vocês anteriormente. Então, foge daquelas turmas que passam os 150 mensalmente. Então, só nesse grupo eu tenho 90 famílias, que dá em torno aí de quase 300 pessoas, né, envolvidas. Entendi. Cada família, no mínimo, 3 pessoas, né? Então, a gente tem um número grande de associados. Então, esse projeto da ação social, a gente tem a parte documental que a gente faz em questão burocrática, passe livre municipal, a gente não faz, a gente apoia e dá informações básicas, formulário, como preencher, aonde você consegue, passe livre, o cartão leva municipal, o interestadual, o intermunicipal. Então a gente apoia essas informações e tem lá tanto o formulário como também como cada associação consegue fazer isso. Temos também a questão previdenciária, temos advogados que trabalham nessa questão previdenciária específica e temos outros advogados que são voluntários nossos que trabalham também na questão civil. Orientações, dependendo do que a necessidade dos nossos associados, eles precisam fazer. Então, o nosso advogado vai lá, pelo menos orienta onde ele pode buscar, dependendo do assunto dele. Então, a gente tem essas questões. No esporte, hoje a gente trabalha com 3 modalidades esportivas, né? O halterofilismo, a bocha e o atletismo, nas suas diversas provas, o atletismo, né? Na cultura, hoje a gente tem, a gente tem um grupo de dança, né? São João, sempre a gente faz a paraquadrilha, todo ano já vem aí, todo ano a gente tem a nossa paraquadrilha específica para o São João do Caruaru. Esse ano a gente teve 2 representações no Polo das Quadrilhas, que foi muito empolgante para a gente toda vez, e para o público que também nos assiste, só com a maioria especificamente para cadeirante. Estava com esse ano com 14 componentes, né? Pessoas com cadeira de rodas sozinho ali e pessoas com cadeira de rodas com seu apoio, né? O seu familiar ali também ajudando, tá? E temos a nossa banda de PIF da inclusão, que é uma banda exclusiva, única no país, né? Que faz o PIF, né? Tradicional, que só com cadeirante também, a não ser o nosso mestre pifeiro, que é o Wesley, mais conhecido como Positivo, que ele não tem deficiência. Eu digo, acho que ele é meio maluco para estar com a gente também. não é nem intelectual, eu digo que ele é meio maluco, eu digo sempre com ele. Eu digo, eu acho que tem uma deficiência intelectual também, porque tu está com a gente, né? Mas temos isso, né? Agora, a partir daí, termina o São João, temos a banda que é direto, mas a gente sai da quadrilha, vai virar agora um grupo de dança para continuar os trabalhos, né, na cultura. Na saúde,
A gente tem vários serviços, como eu falei, a gente tem uma reabilitação na nossa entidade, dentro da nossa própria entidade, a gente tem um setor de fisioterapia, voltado muito, né, a nossa diferencial nesse serviço que a gente faz é voltado muito para amputados. Né? A gente Certo. tem um quadro maior de amputados, porque a gente tem um leque para conseguir prótese, as próteses desse pessoal. Então, a gente encaminha para os serviços que vão fazer a aquisição dessa prótese deles, a prótese. Então, a gente Aí tem essa vocês fazem diferencial. todo esse A gente faz acompanhamento. acompanhamento, a gente recebe essa pessoa, né, já liberada pelo médico, então começa a fazer o trabalho, se for uma pessoa amputada, começa a fazer o trabalho de fisioterapia para preparar aquele coto dele para receber a prótese. Quando ele está Certo. pronto, a gente encaminha hoje. Antigamente a gente marcava direto para o IMIP, que é onde a gente encaminhava para as próteses. Hoje o estado mudou o formato, ficou até mais difícil. Hoje a gente não tem mais esse acesso. O paciente tem que vir para a regulação do nosso município e fazer seu preenchimento e aguardar o estado chamar, que aí Pode demorar. Demora vai um demorar pouquinho esse bastante. agendamento. Então, isso eu acho que dificultou muito. A gente já debateu isso com o município. Tem dificultado muito essa fórmula que o Estado fez agora, tá? Mas é uma discussão bem mais ampla, né, com o Estado e com o município que a gente tem que discutir. Mas não foi legal, principalmente para o nosso pessoal que estava mais próximo da associação. Então, Até por causa desse tempo de preparação, né? Que você tem que. Não pode levar tanto tempo, né? Assim, tem olha, um período esse Intervalo tempo, muito na longo. realidade, vai depender do paciente. Tá? A certo. gente tem paciente lá, porque interfere muito. Você tem interfere a idade desse paciente, interfere o psicológico do paciente. Sim. Então, é uma coisa que você não pode, você tem que trabalhar individualmente. A gente teve paciente lá com 90 anos de idade que passou 3 meses e estava andando com a prótese. Eu tenho um paciente lá que tem 50 anos que faz 1 ano que não anda com a prótese. Então, a gente sabe que isso é a questão psicológica também, emocional, tem todo o aspecto disso. A parte física também da pessoa. Então, é um conjunto de informações que você tem que trabalhar individual. Individual. É não uma tem coisa que como. vai variar Vai de variar. Porque muitas vezes pessoa para chega, não, pessoa. mas eu já vi fulano, já pegou, já tá, não, tudo bem. Mas é fulano, a senhora, o senhor tem que ter, dependendo de você. Então, depende dessa conjuntura. Então, são tratamentos individualizados, né? É um tratamento único, porque você vai preparar um coto, vai preparar da mesma forma. Porém, a pessoa você tem que ir trabalhando ela diferenciada, porque não só o tratamento na associação naquele momento, também o tratamento em casa, a pessoa também tem que fazer esse tratamento contínuo, né? Porque o tratamento não só chega lá, fazer aquela manipulação no seu corpo, fazer aquele exercício. Durante o seu dia a dia você tem que trabalhar. Então, é uma forma individualizada. A gente tem isso, né, nesse setor. Temos uma parceria muito forte desde 2001 com o município de Caruaru, com o nosso consultório odontológico. Lá em 2001, Caruaru não tinha consultório odontológico adaptado, que chegasse a pessoa com deficiência cadeirante, na realidade, né? Qualquer outra poderia chegar, né? Mas os cadeirantes não tinham acesso à rede pública. E principalmente que naquela época era poucos consultórios odontológicos que se tinha no nosso município. Então a gente viu essa necessidade, conversou com a gestão na época e conseguimos fazer uma parceria e trazer um consultório para dentro da nossa entidade. Ótimo. Acessível, Eliminando as barreiras, que a gente É. sempre Foi o que a gente fala aqui, fez. que é um É. obstáculo presente em várias. E a gente fez isso lá atrás, em 2001, né? E até hoje a gente tem esse consultório. Com os trancos e barrancos, né? Passaram várias gestoras para o nosso município, alguns queriam tirar, outros não, né? Mas a gente conseguiu manter e mantemos até hoje. E aí eu sempre agradeço a parceria que a gente tem com todas, com a Secretaria de Saúde, mas com todos os outros administradores que passaram em Caruaru. Com os trancos e barrancos, mas mesmo assim a gente conseguiu manter. E hoje temos o consultório lá, né? Todo o material e o profissional é mantido pela Prefeitura de Caruaru, pelo SUS, né? A gente entra com a nossa clientela, especificamente os nossos associados que têm o direito, os seus familiares e também a nossa comunidade ao redor a gente atende também. Então, a preferência sempre vai ser os nossos associados, mas está lá. Entendi. Hoje é uma vez por semana, toda quarta-feira pela manhã a gente atende 8 pessoas, que é o limite que a gente tem de material, porque tem que fazer esterilização e tudo mais, tá? Mas a gente mantém isso. Graças a Deus também hoje a gente tem uma rede que é ampla, ampliou muito, né, desses anos para cá, né? Todos os, praticamente, as unidades básicas de saúde já têm unidade odontológica, as UPAs também têm. Melhorou muito, né? Facilitou muito hoje a vida da pessoa com deficiência e do cidadão em si, tá? Nós temos também
dois profissionais que atendem para a gente com voluntário nos seus consultórios, o Dr. Bartolomeu Mota, que é nosso ortopedista, desde 98, ele está com a Nossa. gente como voluntário, atende até hoje no seu consultório, né? E alguns anos atrás também a gente conseguiu o Dr. Marcelo Baguete, cardiologista aqui do nosso município, atende também aos nossos associados. Esse pessoal deixa um grande abraço, né? E o nosso agradecimento sempre, porque faz com que a nossa rede fortaleça. E eles, de uma maneira também gentil, né? Fazem social através da nossa entidade. E todos esses serviços gratuitos para quem é Gratuitos. associado. A não ser, na realidade, a nosso setor de fisioterapia. A gente cobra uma taxa porque a gente não conseguiu ainda uma parceria com o município, que a gente vem tentando há vários anos, ou uma parceria público-privada para a gente conseguir manter a fisioterapia, as duas profissionais que a gente tem. Então, é o único serviço da entidade que é cobrado, na realidade. Certo. Que a gente está tentando, faz muitos anos, tirar essa taxa, né? É uma taxa aí mensalmente, né, de R$ 220, que dá direito a 4 sessões por mês, vai depender do paciente e tudo mais. Que a gente está muitos anos tentando conseguir de uma forma tirar essa taxa do pessoal, mas é o único serviço que a gente realmente ainda cobra essa taxa. Tá? Os outros serviços são todos voluntários, tá? E gratuitos. Temos o serviço de assistência social também, na nossa entidade, na segunda-feira e na sexta-feira, à tarde, a gente tem um serviço de assistência social também, um psicólogo na segunda e uma psicóloga na sexta-feira à tarde, atendendo os nossos deficientes e também seus parentes, amigos, comunidade. A gente não trabalha especificamente só com a pessoa com deficiência. A gente não vai poder fazer integração social se a gente trabalha só com deficiente. Né? A gente sempre pensou nisso, tem que trabalhar o deficiente, preparar ele para ele estar na sociedade. Em conjunto também a sociedade, sua família, que a gente preparar tem esse contexto. esse contexto. Também, né? E a gente sabe que uma das barreiras também é a família. É verdade. Né? A gente sabe que tem alguns familiares que protegem tanto, né, a pessoa com deficiência que acaba prejudicando ele. Para ele ir para a sociedade, ele ter um desenvolvimento, né? E aí vai ter vários fatores também, porque ele está precisando para proteção, porque ele pode ser o arrimo familiares, porque ele depende daquela aposentadoria dele, o BPC dele, então ele tem medo dele ir para a rua, tem medo de perder o BPC, então tem vários fatores também que a gente entende que a família tem essa sobreproteção, mas também com medo de perder essa renda que a família tem. Né? Entendi. Tem tudo isso, né? Mas a gente dá esse apoio também. Tá? E tem os serviços, né? Vários serviços que a gente faz dentro da nossa entidade que faz esse leque de proteção, na realidade, para os nossos associados, né? Como eu falei, o exemplo é muito esse projeto que a gente tem, o Apoio Protege, porque a gente está trabalhando com a vulnerabilidade social mesmo, as pessoas mais vulneráveis, que a nossa equipe vai na casa desse associado, vê o que é que ele está precisando, se é alguma questão que a gente tenha na nossa rede, a gente vai e abraça. Quando a gente não tem, a gente vai no setor público buscar aquele apoio para ele. Entendi. Não só esse nosso associado que está num projeto, mas todos os outros que dependem da gente também, a gente tenta em busca disso. Que legal. E com relação, entrando agora um pouquinho na questão dos esportes olímpicos, né? Vocês têm também um atendimento nessa área dentro da APODEC ou não? Isso é separado? Bom, como eu falei, a gente trabalha também com 3 modalidades esportivas, né? A gente iniciou o esporte em Caruaru, voltando um pouquinho para a gente entender essa máquina, o que é que a gente faz hoje, lá em 98, 97 para 98, né? A nossa presidente, na época, Rosemary, estava em Recife, e eu estava como até presidente, na época, assumi a presidência, que eu era vice-presidente, assumi que ela saiu afastada, questão de saúde, e aí ela estava na casa de um colega dela em Recife, também deficiente, e atleta na época de tênis de mesa. E aí ela conversando muito e tal, e quando ela tinha feito também a reabilitação dela lá no Sara em Brasília, trabalharam muito essa questão também, basquete, o esporte naquela época e tudo mais. Então quando ela voltou, ela falou, Nandi, vamos fazer esporte, para a gente introduzir as pessoas com deficiência através do esporte, o social através do esporte, que até hoje funciona, né? É uma ferramenta muito grande de inclusão social, o esporte. E aí a gente começou, falou, vamos, é uma boa. E aí começamos isso. Aí eu fui o primeiro atleta, né? Eu e outro companheiro nosso, Severino, que faleceu. Fomos os 2 primeiros atletas de Caruaru, né? Oficiais paralímpicos. Começando a fazer o atletismo, dar as peso de disco. Na época a gente comprou a aquisição de um banco, né? De arremesso, um peso para
fazer a prova, um dardo e um disco, para que a gente pudesse fazer essas três provas do atletismo. E aí essa colega de Rose Jurene veio para cá e deu os primeiros passos para a gente. Né? Eu nunca sabia lançar um disco, não tinha pegado. E aí a gente começou, né? Ela passou uns 3 dias aqui, final de semana, a gente começou a passar essas informações para a gente. E aí Rose foi em busca do município de um profissional para ficar com a gente, né? Que não dava para a gente ficar a leigo, né? Sim. Sem nada. Então consegui uma profissional do município cedida, algumas horas por semana, e a gente começou a treinar aqui no Corpo de Bombeiro, no campo do Corpo de Bombeiro aqui de Caruaru. Certo. Né? Começamos lá o primeiro treinamento. E aí foi quando começou a surgir o esporte da associação. E aí só fomos crescendo, graças a Deus. Conseguimos, eu e meu companheiro sempre participamos do campeonato pernambucano, os Jogos Paralímpicos, os Jogos Paradesporto de Pernambuco na época, hoje é os Jogos Paralímpicos, né? É o Paraesporte antigamente. A gente começou em 98, já participamos dele. Aí em 99 a gente já voltou desse campeonato finalzinho de 98, voltamos para cá e já começamos a abrir o leque, já pegamos aqueles nossos associados mais próximos, mais jovens, começamos a trabalhar. Em 99 a gente estava com uma turma de quase 10 pessoas já, participamos. E aí em 99 participando do Pernambucano e aí já começamos a se filiar à ANDE, Associação Nacional de Desporto, né, para deficiente, que era que fazia, junto com a Bradecar na época, fazia os campeonatos a nível regionais e também nacionais. E a gente tinha que entrar no circuito. Aí foi a gente se filiou à ANDE, que estamos até hoje filiada, para participar dos regionais. E aí em 99 já participando do Regional Nordeste, aqui em Natal, já conseguimos, eu já fui campeão Nordeste nas 3 provas, meu companheiro também nas suas classes funcionais, né? Cada deficiência tem sua classe específica, dentro das suas provas, das suas classes e das suas modalidades. E aí a gente conseguiu, aí foi só melhorando a nossa trajetória. Aí, em 2000 para 2001, a gente teve em 2000, na realidade, em Recife, no regional, e aí tinha a modalidade também halterofilismo, atletismo, halterofilismo e natação. A gente só fazia o atletismo. Aí em 2000 a gente colocou um atleta para natação já, e a gente foi para campeonato. Chegou lá, o cara falou, um colega meu e a minha esposa também na época, Rosemary. Meu Deus, quantas Rosemary. É a mesma presidente, a fundadora. A gente acabou casando posteriormente, né? E aí a gente estava na competição e esse colega meu que iniciamos junto, ele sempre gostou de pegar peso. E aí começaram, Hernando, vamos para o halterofilismo? Eu digo, eu não quero levantar peso não, tá bom aqui. Eu tava ganhando primeiro lugar nas 3 provas, eu digo, não, aqui tá bom. Porém, sem índice pro brasileiro. O que é que aconteceu? Ele me encheu a minha paciência, o Rosemary também, vai. Falou, tô abrindo lá só pra gente experimentar. Eu digo, eu vou. Só para experimentar eu vou. Fui. Participei não era válido, né? A minha participação e a dele, só era experimento. Participei e gostei, né? Falei, aí quando voltou para Caruaru, ele falou, vamos abrir mais uma modalidade, né? É uma modalidade básica, não precisa gastar tanto, o investimento é pouco, aí a gente realmente conseguiu. Compramos um supino, de uma academia que estava vendendo supino usado, compramos umas anilhas, uns pesos, botamos lá. Conseguimos um profissional que veio de Toritama, ou de Santa Cruz Cabaribe, Haroldo, técnico Haroldo lá da Snake Gym, da academia Snake Gym de Santa Cruz. Ele ficou voluntário da gente, vinha uma vez por semana para Caruaru e aproveitava, dava treino pra gente. E aí a gente foi trabalhando. Em 2001 a gente foi para a competição em Natal de novo, regional, e aí eu participei das 2 provas. Atletismo, ganhei minhas 3 medalhas, campeão regional, sem índice pro brasileiro. Fui para o halterofilismo, fiz minha prova, eu e meu colega, também ele fez a mesma coisa, ganhou também nas 3 provas, mas sem índice pro brasileiro. A gente foi competir nas 2 modalidades, que à época poderia, hoje não pode mais competir em 2 modalidades, mesmo na competição. Certo. Mas a gente competiu e aí ganhei no halterofilismo na primeira classe na época lá, a categoria até 48 quilos. Eu entrei nela, ele entrou na maior, que ele é mais pesado que eu, fui para outra. Eu e ele ganhamos, fomos primeiro lugar, regional Nordeste, conseguimos o título de campeão e também vaga para o brasileiro. Oh, que legal. Foi. Aí a partir daí eu falei, poxa, aqui é meu canto. Não queria, mas se encontrou. Me encontrei. Aí fomos para o brasileiro, que foi lá em Vila Velha, Espírito Santo. Eu e ele foi, né, de ônibus na época. Passamos lá, chegamos lá, fomos campeão, nós 2 das classes, eu na minha, ele na dele. Que legal. E aí só foi melhorando a trajetória, né? Crescendo. Consegui chegar
Em 2004, bati um recorde brasileiro, né? Levantando 105 quilos na categoria Caraca. 48 quilos, né? Posteriormente fui para a categoria, subir de categoria, porque já apareceu outros novos atletas na Podec. Aí eu digo, ó, fica na minha categoria que eu vou para cima. Aí em 94 quebrei um índice brasileiro. E aí em 95 para 96 tava bem fisicamente, né? Novinho, peso leve, tava no, começando no alto da minha categoria, da minha modalidade. E aí e o meu companheiro também, ele estava bem. Já estava brigando aí para entrar na seleção brasileira, já de halterofilismo. Aí em 2005, 2006, consegui subir categoria, fui forçado e fui para outra categoria. Aí bati o recorde da categoria, 2006, com 107,5 kg, que era 105, botei para 107,5 kg. E essa marca foi no final do ano, Campeonato Brasileiro, já valendo vaga em 2006 para o Pan-Americano no Rio de Janeiro, né? Ah, sim. E eu tinha o brasileiro, que era pontuação, e tinha mais duas competições em 2007, que valia pontuação pro Pan-Americano no Rio. Obrigatoriamente os atletas tinham que estar nessas competições. Eu bati o recorde no brasileiro, com 107,5 kg, e aí foi um auge para mim também, já garanti um índice técnico pro Pan-Americano, já fiquei animado, né? Já tava com um pezinho, no meu caso uma roda lá no Pan-Americano, né? E aí em 2007 fomos pro campeonato em Curitiba, começo, era o penúltimo campeonato, que o último era em Natal, para fechar a convocação para os Jogos Pan-Americanos. E aí quando eu cheguei em Curitiba, ia levantar, quebrar meu próprio recorde com 115 quilos, na minha primeira pedida. Mas infelizmente na primeira pedida eu me machuquei. Eita. O braço foi mau jeito, alguma coisa assim. Infelizmente o peso desceu, machuquei, rompi meu tendão. Eita. É, então tudo que estava Planejado, né? planejado, praticamente estava tudo perdido, né? Com aquela lesão, faltando, acho, 4 meses para a competição no Pan-Americano. Voltei para Caruaru, sem nenhum resultado, braço machucado, enfim. Aí procurei médico, fisioterapeuta, tudo mais, comecei a fazer um trabalho e um mês depois eu estava na competição em Natal. Meu Deus. Tinha que estar, porque era obrigatório estar. Se eu não tivesse lá, eu perdia, porque eu já estava com a vaga garantida, né? Entre aspas, eu tinha a pontuação, que foi meu recorde brasileiro, que eu tinha feito um ano anterior, um ano no final do ano, né? E aí eu estava com a vaga. Ainda era minha, Entendi. porque eu estava com recorde. Porém, tinha que estar lá e tinha outros atletas que estavam tentando conseguir a vaga. E se eu não fosse para a competição, automaticamente eu não poderia nem ir para o campeonato. Certo. Eu tinha que estar na competição, obrigatoriamente. Então eu fui. Com muita dor, mas ainda consegui levantar lá 80 quilos. Meu Deus. Né? Participei. Quando eu cheguei lá para pesagem, o professor falou: não, tá fazendo o que aqui? Eu digo: vim competir. Né? Tem condição de. Não vou levantar muito peso, mas eu vou levantar. A regra não diz que eu tenho que estar aqui, não sou obrigado a estar aqui. Índice eu tenho. Já garanti meu índice. Por enquanto, a vaga é minha. Se eu não viesse, eu não já ia perder. Eu digo: tô aqui. Competi, não ganhei, é claro, né? Levantei meus 80 quilos, mas não ganhei a competição. Mas a vaga eu conquistei. Né? Então aí consegui ir para o Pan-Americano, né? Participei do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Fiquei aí na minha categoria na época, tinha 5 atletas, fiquei em terceiro. Mas aí, infelicidade minha e do país, fizeram unificação de classes, né? Foi a primeira vez que fizeram no Pan-Americano unificar as classes do halterofilismo. A gente estava com 13 atletas. A delegação no Brasil na época estava com 13 atletas. 10 masculinos e 3 femininos, né? A expectativa era trazer uma medalha em cada categoria. A gente tinha, são 10 categorias, era o único da minha categoria na 48. Provavelmente eu ia trazer medalha, a matemática toda não era, mas o comitê na época de última hora juntou e fizeram só 3 categorias: médio, leve, médio e pesado. Aí ferrou com muito atleta. Sim. Na minha mesmo, se eu pegar hoje, eu tenho o passaporte de competição, tá lá registrado terceiro lugar. Mas no geral eu fiquei em 21º. Entendi. Mas foi de última hora. Isso aí prejudicou todo o Brasil também, né? Sim. Mas não deixou o brilho que foi feito na época. É, né? não, sem dúvida, né? O que é Mas feito enfim, é a gente feito. conseguiu hoje a 91, esqueci de falar um pouquinho. Em 91 não, 2001, antes de mim, na realidade, quando eu estava começando minha carreira no halterofilismo, a gente tinha já um atleta no atletismo, Charles de Melo Simões.
ele era uma fera na prova de 100 metros e 200 e 400 metros. Ele conseguiu o índice, foi pro Nottingham, na Inglaterra, competiu na prova de 400 metros, ficou em quarto lugar, melhor naquela época no mundo. Ficou na prova de 400 metros. É Então, muita história para contar, hein? Pois é. A gente tem bastantes histórias, né? E graças a essas histórias, é esse incentivo, né, que a gente vê cada vez mais no esporte paralímpico. O Brasil, hoje em dia, é uma potência, né? É considerado, tá lá no top 10 dos esportes paralímpicos e de todas as competições que a gente tem aí. Como é que você vê? Pensando nessa questão do esporte paralímpico, como é que essa igualdade das pessoas com deficiência pode acontecer a partir do esporte? Como é que você vê que essa igualdade pode acontecer? Olha, como a gente voltou lá, eu falei lá atrás, a gente entrou com o esporte como uma inclusão social, na realidade, que hoje, de Isso. fato, ainda é inclusão social e esporte, né? A gente tem o esporte como uma ferramenta de inclusão, que aí você vai diferenciar, né? O esporte Recreativo, de assim, né? participação, sempre a gente diz, para participação, que é realmente o esporte social, você participa de qualquer festival, aquele é o participativo. E aí você vai para o esporte de alto rendimento, que é uma outra coisa que depois já pode, que acabou virando, a gente virou essa forma, passemos para o esporte de alto rendimento hoje. Hoje eu não trabalho com participativo. Eu faço participativo, né? Mas eu faço participativo para fazer o alto rendimento. Entendi. Entendeu? A gente começa participativo, aquele atleta que nunca treinou, nunca fez nada, então a gente começa com ele, né? Tem que começar de algum ponto. Então começa com ele e vai para o alto rendimento. Mas o esporte ele ainda é uma ferramenta muito inclusivo. A gente tem um grande problema, eu acho, a falta de reconhecimento, no geral, né? E eu acho que uma boa parte também disso que falta é a sociedade em si, mas a mídia tem uma ferramenta muito, né, que poderia dar muito mais atenção. Muito mais Muito visibilidade. habilidade. A não ser nesses jogos que vocês estão falando, né? Nos principais momentos. A gente vai vivenciar um momento muito forte, que são os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Começa nos Jogos Olímpicos a vivenciar um pouquinho, aí começa a chamar a atenção dos Paralímpicos, né? Que aí começa. Aí a gente tem, mas depois disso, Aí some de novo. some, Só daqui né? a 4 anos. Só daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos que vai ter os Jogos Pan-Americanos. Então, a gente tem isso fragmentado. Pontualmente. Então, a gente sente essa necessidade que deveria a sociedade em si, a mídia, os empresários, né? E sabe que se investir vai ter o retorno. Porque os nossos atletas paralímpicos de alto rendimento, eu não preciso falar, mostra aí os resultados, né? Isso. Brasil, nos Jogos Pan-Americanos, é o melhor. Há quanto tempo aí? Vem mantendo a sua liderança. Brasil, nas Paralimpíadas agora, tentou no último ciclo baixar a colocação, ficar entre os 5 melhores, né? Infelizmente não conseguiu, fiquemos acho que em 7º, se eu não falar a memória. Mas o Brasil agora esse ano, a tendência é voltar para o 5º lugar. Melhorar a posição, porque a gente tem condições. Nossos atletas têm feito um trabalho excelente, né? Os nossos atletas. E também, quer queira ou não, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem investido bastante no alto rendimento. E também na base, né? Uma coisa forte que a gente está vendo hoje em dia é a base do Comitê Paralímpico também, não só do Comitê Paralímpico, mas de outras entidades a nível nacional, que vem fortalecendo a base, né? Com os jogos escolares, que isso foi um ponto-chave, né, para as nossas novas descobertas, novos talentos no esporte, né? Porque está começando a trabalhar a base paralímpica, né, nos jogos escolares, que forçou também os estados e força os municípios a trabalharem, né, que antigamente não tinha. Eu já discuti tanto aqui no nosso município para que a base seja feita, né? As atletas no nosso município. Você dar um exemplo para vocês aqui, meus atletas tudo praticamente são maiores de idade, acima de 25 anos, né? Tenho atletas mais baixos, né? Já tive atletas e tal, hoje já estão mais idosos, vamos dizer assim, para o Paralímpico, mas a gente está faltando atleta em Caruaru porque a base não está sendo trabalhada. Graças a Deus, né? Começaram a fazer um projeto aqui no nosso município, já abriu-se uma secretaria, tem uma gerência de paradesporto que está com outro olhar diferenciado. Eu espero que daqui para frente esse olhar continue
para dar frutos, né? Exemplo para você, a nossa rede municipal hoje tem mais de 2.000 deficientes na rede municipal, Lindo. né? Então a gente tem Quantos talentos, né? A gente quantos pode talentos? ter Eu aí. digo sempre, eu queria só 10% desse pessoal vindo para o Paradesporto, É né? verdade. 10% desses mais de 2.000 vinham para o Paradesporto, que eu sei que nem todos vão ser atletas, né? Sim, Nem sim. todos vão ser, mas eu pegasse aí, flui aí 10% vir para o Paradesporto, a gente ia ter, vamos ter, se Deus quiser, lá na frente, grandes atletas aqui de Caruaru, porque o movimento paralímpico ele tem essa força, né? Uhum, O atleta quando entra, ele se apaixona sim. por esporte, né? E aí, dependendo da modalidade, não só o atleta, a família se apaixona junto com o atleta, né? É. Porque você tem a modalidade que a família tem que vir junto. Exemplo, a bocha, Uhum. né? A bocha a bocha, ela é uma modalidade muito familiar, né? Porque a maioria dos atletas, como a bocha foi feita exclusivamente para atletas com lesão mais severas, então o atleta precisa do entorno da família para dar aquele apoio, levar para treinamento. Muitas vezes a família que está lá jogando com o atleta, exemplo da classe BC3 que precisa de um calheiro, né? Hoje o auxiliar de rampa para fazer o lançamento, que na maioria das vezes é o pai, é a mãe, né? Legal. Que fazem isso com o atleta. Ponto. Entendi. Essa Treina semana junto. O vínculo é outro, né? Aumenta ainda mais. Ontem eu tô com um atleta nosso, da PODEC, que está lá em São Paulo, no CT, Centro Paralímpico, na semana de treinamento de jovens. E o atleta está lá com a mãe dele, que é a calheira dele, está lá Certo. treinando hoje com a seleção brasileira. Que massa. Então a gente vê que é um movimento inclusivo realmente, né? Que faz a inclusão social. E aí voltado para o alto rendimento desses atletas. Certo. A gente teve recentemente o Complexo Olímpico, né? Olímpico. Inaugurado aqui em Caruaru. E aí vocês fazem uso desse espaço também? Como é que está sendo isso? Tá sim. Eu tenho 2 técnicos na nossa entidade, na realidade, que vem acompanhando a gente faz muitos anos. Um deles é meu filho, né? Foi criado junto comigo, treinando, participando, levando ele para as competições. E graças a Deus, ele, um pouquinho induzido pelo pai, né? Foi para a linha do paradesporto e também virou um profissional de educação física, né? Hoje é profissional de educação física. Tá trabalhando hoje na rede municipal e trabalha junto com a gente também. Então, depois do complexo, a gente tem um momento, toda quinta, na realidade, à noite, os nossos atletas do atletismo estão treinando lá, no horário que foi reservado, né, para os atletas, principalmente os paralímpicos, que é o meu filho que está dando uma aula lá para ele, os treinamentos dele lá. Dá lá, dentro do complexo, e também dentro da nossa entidade, ele faz os treinamentos. Entendi. Né? E hoje também, quem é o responsável para a gerência do Paradesporto é um técnico nosso, o Eric Peixoto, ele que é o responsável do Paradesporto aqui, mas é um técnico nosso, está dentro do nosso clube como técnico ainda dessas 3 modalidades. Os nossos 2 técnicos ficam se revezando aí, a necessidade um cobra o outro. Certo. Eu acho que o complexo ele pode trazer mais projetos, né, voltados para essa base, né, que vai fortalecer A ideia é justamente essa, como eu falei, né? Depois da gerência, a gente tem um leque maior agora que eles começaram a trabalhar. Está aberto agora no nosso município inscrições para os primeiros jogos paradesportivos de Caruaru. Sim. Tá? Oficialmente os primeiros jogos paradesportivos. Já teve sim, porque a gente tem uma lei municipal criada há algum tempo atrás, eu acho que na primeira gestão da nossa ex-prefeita Raquel Lira, hoje governadora. Quando ela assumiu a prefeitura, ela criou a lei dos jogos municipais, que tinha os jogos municipais, mas não tinha lei. Junto com essa lei, tem também a obrigatoriedade também de fazer os jogos para a pessoa com deficiência. Aí, recentemente, agora a nova gestão, né, com o Rodrigo Pinheiro, o prefeito, ele abriu a gerência de Paradesporto e criou agora os jogos paradesportivos. Certo. Não é lei, mas ele legal. criou os jogos paradesportivos. Em consequência também, lá atrás, quando o Raquel criou a lei dos jogos escolares, também criou a Bolsa Atleta. Ia né? perguntar isso agora. Criou a Bolsa Caruaru Atleta. é contemplado com Caruaru, Bolsa se eu não me Atleta. falar a memória, é o único município de Pernambuco que tem a Bolsa Atleta. A gente tem 185 municípios, se não me falar a memória, ou 180. Toda vez eu perco essa conta. Né? Eu Nossa, sei. é muita coisa. Eu acho que é 180 ou é 185 municípios que a gente tem em Pernambuco, cidades. Então, eu acho que Caruaru é a única que tem Bolsa Atleta municipal. E aí a gente tem a estadual e a federal, né? Então, contempla muitos atletas. Hoje eu tenho na nossa entidade, nosso quadro de atleta, 2 atletas que estão com as 3 bolsas
federais, ou as 3 bolsas, né? Federal, estadual e municipal sendo contemplado. Que é importante para a pessoa se manter no O esporte. Sim, incentivo. justamente, que ele faz com que ele realmente ele invista no esporte, no seu alto Alto rendimento. rendimento, que precisa dessa dedicação constante. Constante. Eu peguei um pouquinho lá atrás a Federal, quando eu conheci, porque a Federal ela foi criada em em 2005, se não me falha a memória. Foi criada, né? Até o atual presidente hoje, Lula. Na época, quando ele assumiu, ele criou a Bolsa Atleta. Acho que a memória foi em Eu acho que 2005. foi por ali. 2005. Então, quando ele criou, eu ainda consegui pegar aí por 3 ou foi 4 anos, eu ainda tive benefício da Bolsa Atleta federal. Estadual nunca peguei, nem municipal, que não é da minha época também, né? Já que eu estou aposentado. Mas isso facilita muito o atleta, faz com que o atleta se dedique realmente aos seus treinamentos, né? Que ele volte, gaste, invista tudo na sua alta performance. Pelo menos é o que a gente espera do atleta, né? Que ele faça isso. Tá. Pode falar. Aproveitando esse gancho dos esportes paralímpicos, uma dúvida que eu sempre tive com relação às modalidades, são iguais aos Jogos Olímpicos, aos Paralímpicos? Quais são as modalidades que existem? O que é que diferencia isso aí? Bom, o Comitê Paralímpico Brasileiro hoje, se eu não falar a memória, ele tem hoje 24 modalidades paralímpicas, né? Isso. Que ele atua, mas eu acho que é 4 ou 5 modalidades de inverno. Certo. Que ele executa fora do país, que é claro, Caruaru não. Nosso O Brasil Brasil. não tem neve, então ele executa mais 4 a 5 modalidades, né? De circuito de inverno, né? E aí, com essa modalidade, ele vai trabalhando, que na maioria das vezes é quase igual à olímpica, né? Vai diferenciar só de que forma é feita, né? Certo. Exemplo, halterofilismo. Halterofilismo, a diferença do levantamento de peso oficial que você levanta em pé, né? Com as 3 arrancadas no normal, né? O nosso paralímpico é o deitado, o velho supino, né? Que é o levantamento. A diferença são essas diferenças, né? Adaptação Adaptações somente. de cada modalidade e que você vai executar. Exemplo, a gente tem outra que é o vôlei. O vôlei, a gente tem o vôlei sentado para amputados, né? A diferença são essas, mas a regra praticamente é as mesmas, né? Vai ter, é claro, algumas especificidades que tem que ter para a necessidade da competição, da modalidade, né? O atletismo, ela não é tão diferenciada, né? Não é tão diferenciada. O que diferencia muito no atletismo são as categorias. Aí a gente tem um leque maior, né? Porque não só no atletismo, mas em outras modalidades também, por conta da especificidade de cada deficiência. Então a gente tem que ter, quando o atleta começa a primeira participação do atleta oficial, numa competição oficial, a primeira coisa que tem que ele fazer é passar por uma banca de profissionais de classificação. Para aí sim, dentro daquela modalidade que ele foi inscrito, ele vai ver qual é a classe funcional dele. Certo. Para que ele jogue em Para paralelo. que jogue de uma certa igualitário. Tá? Exemplo, a bocha. Aí eu vou pegar a bocha, que é o que a gente faz, bocha, halterofilia e atletismo. A bocha a gente tem 4 modalidades, 4 classes, BC1, BC2, BC3, BC4. A partir da BC5 em diante, já é para futebol de 7, futebol PC. Então, até a BC4, que são atletas com deficiência mais severa, para bocha, tem que ter comprometimento membros inferiores e superiores, tá? E aí a gente tem, ele vai para a classificação e aí a classificação funcional vai determinar qual é a classe dele, tá? Entendi. A mais severa, como eu falei, é a BC3, que é o atleta que ele não consegue lançar uma bola só, ele tem que ter a ajuda de um auxiliar de rampa. Ele usa uma rampa e o auxiliar pega a bola, bota na rampa, onde ele quer, tudo que tem que formar é o atleta, posiciona a calha, onde ele vai jogar para um lado para o outro, mas tem que ser. Esse ajudante, ele não olha para a quadra, tem que ficar de costa para o jogo, para não interferir, né? Quem tem que dar todo é o atleta, a orientação ao atleta. Então, tem essa diferença só na bocha. E as outras classes vai depender de cada aspecto físico do atleta. No atletismo é a mesma situação. Aí você vai diferenciar basicamente quem é amputado,
que é mais fácil diferenciar, mas quem tem uma lesão que não é amputação, quem tem alguma distrofia, alguma outra coisa, vai se enquadrar dentro daquelas classes funcional, que são várias classes. Eu vou nem falar aqui porque eu posso pecar aqui, são tantas, São né? muitas. Mas o comitê, ele tem essas classes para também agrupar dentro de uma possível, não dar uma interferência tão grande de um atleta para outro, dentro da Certo. sua especificidade e da sua deficiência. Tá? Já no halterofilismo, a diferença maior que todos os atletas têm que ter os membros superiores normais, sem nenhuma lesão, tá? E o membro superior aí sim vai ter amputação, vai ter pório, feito no meu caso, e vai ter outra. Qual a diferença nisso aí? Que lá não é por classe corporal ou classe funcional, é por peso corporal. Então o Certo. atleta entra, faz a avaliação, ele vai dentro do seu peso corporal. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele pode ser, eu posso disputar com amputado, com nanismo, que hoje também é considerado deficiente, né? Então eu posso disputar dentro do peso corporal, tá? Então Certo. essa é a diferença. Várias categorias, Base né? Que a categoria. gente E aí vai tem depender coisa de que cada nem... modalidade. É uma diversidade De grande, grande. né? No ciclismo, a menstruação vai depender amputação, né? Membro superior, inferior, se tem alguma lesão e tudo mais. Então vai depender muito da sua deficiência e do esporte que você vai fazer. Mas sempre o princípio básico é a classificação funcional para dar uma ajustada, uma padronizada em cada categoria. Certo. Bom, a gente já falou várias coisas aqui que a gente tinha anotado, né, amiga? Até mais do que a gente tinha anotado Foi. aqui. Assim, uma dúvida que eu botei aqui, porque realmente, assim, sempre fiquei assim, por que que as Paralimpíadas acontecem num tempo diferente das Olimpíadas, né? Tem alguma justificativa? Qual que é? Por que que essa... Olha, a princípio é para ajustar, na realidade, os equipamentos. É Certo. uma necessidade. E também a gente leva em considerações o tempo, tá? Porque o correto seria seguir junto, tá? As provas seguirem uma do lado do outro, que feito a gente tem alguns exemplos, né? Alguns jogos que tentaram seguir juntos na mesma época, na mesma forma, do mesmo horário local. Mas como a particularidade, vamos dar exemplo aqui o atletismo. O atletismo, se for fazer uma prova de pista, de campo, que você precisa pegar uma cadeira de arremesso, fixar ela, amarrar ela, depois pegar o atleta lá em cima, ele se amarrar, há um tempo para isso. Então é Certo. mais longo. E aí quando você joga para ficar ela compatível, você vem a questão da mídia. Quem está investindo, o tempo de mídia, você sabe muito bem que é muito caro, transmissão, então há esses problemas que ninguém vai falar. Né? Eu falo porque eu posso, né? A gente pode A botar gente o dedo pode na botar. ferida. Então tudo isso mexe. Certo. Né? E quando vai, realmente tem que ter um tempo para a gente poder fixar banco, amarrar, subir, pegar aquela, tirar da cadeira de roda, colocar lá e tudo isso. E uma prova correr rápido, que na maioria das vezes tem que ser rápida, né? Não flui tão rápido assim, Isso. entre aspas, né? Certo, entendi. As provas. Então tem que ter paciência e acaba por conta disso também. É um dos fatores, não é o único, tá? Tem vários fatores. Isso é a minha opinião. Né? Se eu pegar um profissional aqui, cada um profissional tem Vai ter uma visão vai ter uma visão diferente. diferente, não? Mas isso é um leque maior. Então, e até a preparação também do local, né? Tem que ter uma preparação diferenciada, né? Vamos dar exemplo, você só tem uma arena, na realidade, porque os complexos são feitos em cima de cada modalidade, você tem uma arena, e aí, dependendo do tamanho da arena, você não vai ter que comportar as duas coisas, né? É muito atleta É muito também, atleta né? também. Dá exemplo, vamos supor, você pegar o halterofilismo, que aí você só precisa do recanto lá para o cara vir levantar. Já o halterofilismo paralímpico, não. Tem que ter o banco de supino, uma diferença maior. O equipamento é maiores. Entendi. Então, há essa necessidade também de localidade também, de espaço para isso. Então, adaptar tudo isso vai tudo. levar em considerações. É. Tá? Mas é interessante que seja só, né, exatamente depois, né, dá uma diferença ali, acho que de uma semana, 2 semanas, eu acho. É uma semana, 2 semanas, é É, diferente. tem Adaptação dos pouquinho. próprios ambientes também, né? Nesse caso, talvez não, porque quando a adaptação em si, ponto, o Brasil está se programando, né, esse ano para fazer algumas modalidades, vão fazer até a aclimação própria no Brasil, não vão para fora, vão chegar lá só 1, 2 dias antes, realmente para ver a questão do tempo, né, da questão de fuso horário. E aí vai levar em consideração quando você joga, então tem tudo isso, né? Mas a diferença. Vou dar um exemplo aqui, a gente tinha aqui em Recife, os jogos de Recife, que era, alguns anos atrás aí, era feito os 2 jogos, o Olímpico e o Paralímpico junto.
os jogos de Recife, né? Entendi. Mas eu acho que por conta, não, especificamente nunca perguntei por conta disso, hoje em dia os jogos são separados, né? Recentemente a gente teve agora em maio, foi em maio. Em maio, abril para maio, a gente teve os jogos de Recife, estão sendo separados. Faz os jogos de Recife convencionais e depois faz os jogos paralímpicos de Recife, da cidade de Recife. Faz separado. Até porque também fica mais fácil também, de uma certa forma, até melhor. O ruim é que a gente não tem a visibilidade que era para ter. É Exatamente. A gente vai ter exemplo agora, nas Olimpíadas agora, vocês vão ver o que é os Jogos Olímpicos. Praticamente a massa da imprensa vai estar. A gente já vê agora, Já né? vê Que agora. já se fala só dos Jogos Olímpicos, né? Só vem falar dos Jogos Paralímpicos quando tá acabando. Praticamente. Oh, Então, vem há essa aí, diferença. continua. E não pois é. deveria. Você tem que ser paralelo, né? a gente já tem, assim, se a gente for levar em consideração só a mídia, né? A gente tem vários problemas, né? Porque até às vezes eu gosto muito de assistir Globo Esporte, assim, sempre gostei, né? Porque eu treinei vôlei muito tempo na minha vida, então essa conexão a gente nunca perde, né, com o esporte. Sim, sim. E aí eu sempre fui muito revoltada, porque o vôlei sempre foi menos visto do que o futebol. Hoje em dia a gente já tem, né, a liga já passa na TV, né? Teve um aumento também dessa visibilidade. Mas a gente vê que até as Olimpíadas, assim, a gente tá tão pertinho, né? E não se fala tanto ainda, né? Ainda tá muito futebol. Aí depois vai chegar as Olimpíadas, vai falar das Olimpíadas. Boom de Olimpíada. Aí acabou as Olimpíadas, Aí vem, começa a falar. fala um Olimpíada. pouquinho. Pouquinho. Não todos, outros faz uma matéria aqui, outra ali. Isso. E aí morre ali, E aí né? morre ali, felizmente. É uma pena, porque é muito legal acompanhar. Falando dessa questão da diferença dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu tenho uma coisa para falar que eu achei bem interessante, que eu estava lendo esses dias. Que a marca, a identidade visual dos jogos vai ser igual dessa vez, não vai ter diferença. Então isso é bom também, porque traz essa mesma visão, não precisa ter uma coisa específica, uma coisa diferente. Traz Então essa eles unidade, né? trabalharam essa questão da unidade também. Então foi uma curiosidade interessante que eu vi. Eu acho que é pela primeira vez que vai ter a mesma identidade visual, igual. Isso é Pode importante, ser. né? A gente tá começando, quer dizer, a gente já vem ganhando espaço, na realidade. A gente tá começando, a gente vem ganhando espaço, graças a Deus. A gente, tô falando muito da mídia, mas a gente, querendo ou não, a gente deu uma melhorada bastante. Lá atrás não tinha tanto, isso é um fato, né? Mas a gente pode melhorar mais. Também não só depende da mídia, como eu falei, depende também dos empresários investir. Né? Eles quererem Eles também, quererem né? investir Dar também, essa porque a gente sabe que a mídia vai lá, mas alguém tem que pagar a conta. Exatamente. Né? A gente tá aqui hoje no estúdio, mas alguém tem que pagar a conta. Exato. Não é verdade? Para manter o estúdio, alguém tem que pagar. Então, para manter a mídia, alguém tem que pagar a conta. Então, não só a mídia em si, mas também os empresários quererem investir também. E o grande problema também que a gente vê no nosso país, os empresários só querem investir quem já está no auge. Quando chegou lá, que aí eu quero investir minha marca. Não, a gente E a tem base, como é que a gente vai criar, no né? esporte paralímpico, a gente tem que fazer feito os grandes clubes de futebol, trabalhar a base. Isso. Investir na base, que aí você vai ter lá na frente o sucesso. Ainda a gente não tem isso. Porque a habilidade vai se desenvolver Vai mais desenvolver, cedo, né? mais cedo também. Você pode trabalhar, né? Eu fiz um curso uma vez, de paralímpico, lá no Rio de Janeiro, e veio um profissional da Argentina da esse curso, né? E ele fez uma pergunta lá. Ele até fez um exemplo com o Neymar. Falou que estava, não lembro o time que o Neymar estava na época. Ele falou que estava lá, fui dar uma palestra lá para os jogadores. E Neymar, quando ele passou, o Neymar estava lá chutando, treinando gol, chutando, pênalti. E viu, o Neymar passou a manhã todinha lá. Aí ele fez a pergunta para ele: quantos chutes tem que se dar para ser um bom atleta de pênalti? Ele perguntou para todo mundo lá. Tava mais ou menos, tinha umas 40 pessoas nesse curso. Todo mundo deu Valor. um chute lá, né? Ele, no final ele falou: quanto mais você puder, porque é a prática. É a prática, né? Você tem um dom, né? Feito Neymar tem um dom, seu dom, outros profissionais têm, mas você tem que praticar. Se você não tiver a prática, você não vai. Então, eu peguei isso também na época, até hoje eu não esqueço, né? A prática, você tem que trabalhar ela, né? Qualquer jornalista não trabalhar, né? Qualquer pessoa não trabalhar a prática, você vai se perdendo também, né? Exatamente. Então, eu peguei isso, desde naquela época eu peguei isso e fiquei na mente. Um outro exemplo que eu dou, eu estava numa competição
dos regionais aqui, na época eu teve um pernambucano, fizeram xadrez. Eu nunca tinha jogado xadrez. Um colega meu me ensinou, a gente foi jogando xadrez, até ganhei para ele e depois fui no final. Fui para final, não ganhei, é claro, né? O cara até conheci, recentemente encontrei esse atleta. Ele até lembra, ó, lembra que a gente disputou a final? Lembro, até perdi. Falei, Tô, hoje eu não sei nem jogar mais xadrez. Porque não pratiquei, tá vendo? Aí, Isso. uma coisa que eu aprendi lá, que o responsável estava, uma coisa que eu aprendi, ele falou, eu falei, eita, perdi. O responsável estava lá e falou, você não perdeu, você adquiriu experiência. Exato. Então a gente tem que Tudo tirar, vale a né? pena, né? Tudo vale a pena, porque você vai aprendendo com as suas derrotas, com seus erros, né? Você tem que tirar a parte boa da coisa também. A gente às vezes aprende mais com erro do Com que erro com do que com acerto, acerto. né? Porque quando você erra, você quer saber por que Por você que errou. errou? Né? É. E que você acertou, você, tá tudo bem, vou Você seguir. nem sabe, nem pergunta por que eu acertei, né? Você, né? Exatamente. Você pergunta o erro, mas não pergunta o acerto, Verdade. né? Hernandes, falando sobre essa questão das Olimpíadas, das Paralimpíadas, que vão acontecer, que a gente tem atleta aqui que vai para a Paralimpíada, Não, lá na... de Caruaru não. Caruaru a gente Não. não tem atleta. De Recife a gente tem alguns atletas, tá? É claro que a convocação ainda não saiu, né? Mas a gente sabe Isso, que ainda tem a última tem convocação, né? convocações ainda, tem alguns atletas que estão, já sabem que estão convocados, já tem o pé já estão lá dentro, mas espera a convocação oficial. Então eu aqui não vou nem Não me vai arriscar, citar, né? nem vou arriscar, né? Mas a gente tem atletas de Recife, né? Já com vaga garantida nessas Paralimpíadas, né? Isso. E aí, com certeza, a gente vai ter grandes atletas e grandes resultados nessa competição aqui de Pernambuco, né? Não só de Recife, mas de Pernambuco também. A gente tem uma entidade muito forte aqui Petrolina, né? Tem um clube lá que é muito forte, faz muitos atletas no atletismo, tem um celeiro muito bom do paradesportivo aqui em Petrolina. Legal, não sabia. A maior também. medalhista na Apa, na outra realidade. edição foi Carol Santiago, Carlos né? Que é Santiago. a nadadora que ela tá aqui de Caruaru, né? Não, ela Tá passou por treinando com Caruaru. Ela Recife, não é de Caruaru, na realidade, né? Ela passou por passou por aqui. Caruaru, Foi. ela já estudou aqui e tal, mas Isso. ela não é daqui, mas ela passou por aqui. Mas a gente tem atletas aqui de Pernambuco, Muito bom. na seleção brasileira, de bocha. A gente tem aqui de Recife, Andresa, a top 1 da bocha no ranking mundial, é nossa aqui de Pernambuco, né? Então, Legal. são atletas que a gente tem, não só ela, que é aqui de Pernambuco, na seleção brasileira, não mora mais em Pernambuco, mas a gente tem também atletas de Gravatá que estão na seleção brasileira de bocha paralímpica também, né? Então a gente tem um celeiro muito forte em Pernambuco. Pernambuco é um celeiro de atletas olímpicos e paralímpicos, né? E paralímpicos a gente tem muitos grandes atletas aqui em Pernambuco que podem representar bem o nosso país. Infelizmente, Caruaru ainda a gente não perdemos, né? Recentemente, alguns atletas que não conseguiu índices para participar dessas competições, né? Mas a gente está trabalhando, né? Os tem clubes estão que- trabalhando, a PODEC tem feito um bom trabalho. Recentemente, agora, eu organizei enquanto coordenador aqui em maio, dias de 2 a 5 de maio, a gente fez o Campeonato Regional Nordeste de Bocha, foi aqui em Caruaru, aqui no Polo mesmo, aqui vizinho, legal. né? A gente fez aqui o campeonato, onde tivemos aí 85 atletas participando, inscrito estava 101. Nossa, Até o momento já teve 3 regionais. O nosso foi o maior regional ainda, né? O maior regional com mais atletas. E a gente tem um diferencial que a gente consegue potencializar através dessas competições fortes atletas para o futuro, né? Eu tive uma atleta minha, Letícia, que foi para a seleção brasileira, já participou de 2, foi para Zagreb, competiu lá pelo Brasil, teve no Rio de Janeiro, São Paulo, em 3 competições internacionais ela participou. Infelizmente não teve êxito esse ano, né? Acabou desleixando um pouquinho e assim, não conseguiu avançar. Mas a gente tem um celeiro muito forte aqui em Caruaru, que precisa realmente investimento, que ainda é pouco, na realidade, e busca, né? Porque realmente conseguir um atleta é muito difícil. Né, encontrar esses atletas e fazer com que eles permaneçam, né? Eu acho que encontrar você até encontra. O ruim é permanecer, É. tá? Como eu falei lá atrás, e eu acho que no bate-papo que a gente estava aqui. O atleta para permanecer, ele tem que abdigar muita coisa. E um atleta paralímpico de alto rendimento, a mais ainda. É. Né? Então, é muito difícil
Você até encontra o atleta. Agora, para ele permanecer treinando no dia a dia, então é mais complicado ainda. Então é muito difícil você encontrar um atleta para ele permanecer. E aí sim, para trabalhar ele, para ele dar um alto rendimento, são outros fatores. E aí, Asnandi, acho que a gente lembra muito também quando a gente fala de Paralimpíadas e tal, essa relação com a tecnologia assistiva, né? Tecnologia assistiva, pessoa com deficiência, né? Uma relação. Porque a tecnologia assistiva tem esse intuito, né? De promover a participação, né? De auxiliar numa função perdida, né? E, enfim. Então, como é que você vê, assim, como é que é a relação da tecnologia assistiva e o esporte paralímpico? Olha, a tecnologia, na realidade, ela vem crescendo muito, né? Hoje a gente usa a tecnologia para muitas coisas, né? Uhum. Exemplo, eu tive junto com a seleção brasileira, esse ano eu fui convidado e fui com a seleção brasileira para Portugal, lá para Coimbra, uma eliminatória até para últimas vagas para a bocha, para pares e equipes, para as Olimpíadas. Graças a Deus, o Brasil foi feliz, conseguimos a, a vaga dos pares, né? Tava com a garotada nova lá, um par BC4 e conseguimos a vaga para Olimpíadas ou para os Jogos Paralímpicos, né? Certo. Garantimos lá. Junto com a delegação, que eu estava nos bastidores da delegação, a gente vê a tecnologia muito presente. Por que eu digo isso? Porque a gente estava lá com a delegação do Brasil estava composta de vários fatores. Psicólogo, fisioterapeuta, com todo equipamento de assistível, que aí é onde a gente vê equipamentos lá, tecnologia sendo investida para o atleta, né? Sim. Para tirar o mínimo de cansaço, recuperar o atleta mais rápido, Exato. depois de um treinamento, depois de um jogo, para que essa tecnologia possa ajudar o atleta a se recuperar rápido. Paralelo também com a questão tecnológica em prol do atleta mais ainda, porque captar a imagem do atleta competindo, dos seus adversários, está ajudando isso para que você faça um trabalho de feito. O Brasil encaminhou os nossos, como lembrar aqui o nome correto, né? Analistas, né? Certo. Vai lá, analisa todos os jogos, traduz isso para os nossos atletas. E a tecnologia está lá para isso, para ajudar a fazer isso, né? Desempenhar qual é a melhor função, qual é o adversário onde tem o ponto mais fraco. Então, a tecnologia traz isso para hoje. Isso é um ponto. Outra coisa, a gente tem que ver, ela pode até um certo ponto, ela pode nos ajudar. E aí tem um certo ponto que ela tem que ser barrada. Exemplo aqui, a gente for pegar um atleta amputado, que faça uma corrida. Ele vai ter a sua prótese do dia a dia, para ele andar, e ele tem a prótese específica para a corrida. Então essa prótese específica, ela tem que ter um limite. Sim. Até que ponto essa prótese não vai interferir ou vai ajudar ele no seu desempenho na sua corrida. Então, nas avaliações, também esses equipamentos são avaliados. Mas aí isso tem, assim, requisitos? Tem requisitos, tá? Entendi. Tem parâmetros, tem que ter parâmetro para que aquela prótese, né? Estou falando prótese, é um exemplo básico, mas a gente tem também as cadeiras de rodas, que cadeiras de corridas também tem que ter o seu limite, né? Todo equipamento ele tem que ter o seu limite de o que pode e o que não pode, justamente para a tecnologia também não tirar o desempenho do atleta, ou não melhorar o desempenho dele na tecnologia. Entendi. Ela tem que ajudar ele a fazer o seu movimento, mas ela não pode ultrapassar essa ajuda. Entendeu? Então, não ser diferente não ser de um atleta diferente. pro Até outro. que ponto, né, essa prótese que eu tô com ela, que vai fazer o impulso da minha perna, ela vai me ajudar, né? Então tem que ter esse limite, né? Então você tem que ser meio compatível com a outra perna, né? Ela não pode ultrapassar isso. E gera muita polêmica isso dentro do... Não, graças a Deus não, porque como tem suas regras, né? Então Aí fica tudo... fica tudo num parâmetro mais ou menos. Sempre há, é claro, né? Um que fala, não, aí vai depender. Porque eu digo exemplo, porque tem próteses hoje que você usa, vai depender do que você tem aquisição financeira para conseguir uma prótese melhor. E Pois a é. outra tem uma condição financeira que é permitida e ele está com uma prótese melhor. Então há essas polêmicas. Por que fulano tem uma... Não, porque ele tem recursos maiores. Exato. Ele consegue, mas a regra permite. É. Eu tenho uma cadeira que vou correr, uma cadeira leve, de fibra de carbono, que ela garante, eu garanto isso para mim estar na pista correndo, né, com uma cadeira mais leve. Então, quem não tem o recurso para comprar mais leve, vai comprar mais barata, mais pesada, então isso interfere. Sim. Mas aí a regra diz até aquele ponto só.
Então você tem que chegar lá. Então a gente tem essa tecnologia assistiva nesse sentido dentro do movimento paralímpico. Nesse sentido, e também, é claro, em todas as marcas, né? Que a gente vê a tecnologia tem que estar lá para aferir todas as nossas provas. Nossa, muito legal. E quais são os principais desafios, tu vê, nesse aspecto, assim, por exemplo, aqui com os atletas de Caruaru, como é que é? Por exemplo, se tivesse, né, um atleta para fazer a corrida e precisasse de uma prótese dessas, Eu já teria que tive. sair do... Eu já tive, na realidade, um atleta aqui que ele até competiu com a gente, tá? Não era corrida, ele queria corrida. Ele aqui de Rastro das Almas, parou de competir pelo menos com a gente. Ele veio com a gente, levou uma amputação, chegou na nossa entidade através para conseguir a prótese, na realidade, né? Certo. E aí, quando a gente fizemos aquele trabalho, e aí puxamos ele para fazer o esporte. E aí ele começou a fazer a natação. Até participou uma vez como nadador, mas depois ele falou, não quero fazer isso, quero correr. Certo. Aí foi em busca de prótese, foi para São Paulo, conseguiu até uma prótese de um ex-corredor, né? Olha. Mas infelizmente eu perdi o contato com ele, na realidade ele parou também de vir, eu acho que ele até parou desse sonho de competir, na realidade. Certo. Então a gente tem essa dificuldade, porque a gente tem, mas infelizmente, quanto mais interior, mais as coisas são mais difíceis. É difícil você acessar, Mais né? difícil acessar, né? Mesmo com, a gente tá numa porta de entrada aqui, entre Caruaru, no caso, né? Capital e sertão. A gente tá no Agreste, né? No Então, a meio gente do tem caminho. meio do caminho, mas a gente sente essa dificuldade, né? E quer queira ou não, o acesso a esse material esportivo é muito caro ainda. Claro. Né? O material esportivo. E para esportivo, mais caro ainda. Tá? São materiais muito caros. Para a gente ter aquisição, leva tempo, situação financeira. Muitas vezes o atleta tem que fazer vaquinhas para conseguir o seu material. Né? Então, isso é uma dificuldade grande que a gente passa no dia a dia. Infelizmente, se a gente tivesse recursos ou aonde buscar, né, seria o ideal para que a gente pudesse dar mais oportunidade ao pessoal, a esses atletas que precisam começar a trabalhar. Infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem condições financeiras e aonde buscar também, né? Infelizmente, a gente não tem. Se você for perguntar aqui, fora a capital, onde você consegue esse material? Né? A gente não consegue. Eu sei, Recife tem clínicas que não vou falar aqui, mas tem clínica que já está, né, experimentando, particularmente eu sei, que está experimentando, fazendo uns próteses, né, para corrida. Ele já está, o empresário tem essa vontade, já está experimentando, pega algum atleta ou outro aqui, ó, experimenta isso aqui, faz a Certo. doação, mas é uma coisa mais individualizada. Sim, é muito restrito Restrito. ainda, né? Até Fechadinho. também porque o material é caro, não dá para o cara fazer tanto, né? Isso é investimento. Investimento. Não dá. Não anda. Não anda. A gente tem que ter realmente um leque maior. Ou, nesse caso, faculdades, né, institutos, pudesse abrir esse leque realmente para começar a trabalhar nesse sentido também, de design, né? Aqui eu acho até a própria UFPE mesmo, já teve uma vez aí conversando com um dos professores, não me lembro o nome dele agora, ele estava com esse foco também, querer mexer nessa área também, né? Da questão de prótese, adaptada para correr essas coisas, mas infelizmente eu acho que o processo a gente não conseguiu avançar. Não sei se foi falha minha, ou foi falha dele, ou foi também questão burocrática também da faculdade. Assim, o problema é de recursos De também, né? recursos. Que muitas vezes acontece, né? Que a gente sabe que Não também tem. não é a coisa mais O simples. curso existe, mas a gente sabe que Às vezes não atinge, não né? atinge. A questão ali. E assim, saindo um pouco agora da visão do atleta, né? No geral, dentro da Apodec, né? Existe muita necessidade de tecnologia assistiva ou vocês conseguem atender essas necessidades mais básicas? O Assim? meu público hoje, eu não vejo essa necessidade, na realidade, o que eu tenho hoje lá, né? Se você abre o leque, você vai encontrar. A gente sabe, se eu abrir o leque, ó, a gente tá aqui, tem isso aqui, a gente vai começar a trabalhar a necessidade assistiva, então vai aparecer. Porque quando você sabe que ali tem, o público vai vir. Né? Certo. Até uma coisa diferenciada, acaba vindo, né? Uma coisa ou outra. Hoje a gente não tem a necessidade, porque o público da gente acaba vindo para aquele serviço que a gente tem. Mas quando Entendi. você abre o serviço, eu sei que a gente sabe que hoje uma boa parte da população precisa, né? Principalmente quem é lesionado recentemente, né? Aí vai sim precisar, não só quem tem uma deficiência, mas quem começa, vamos dar exemplo, quem tem aí, acaba tendo um AVC,
né? Acaba perdendo alguns movimentos e aí começa aquela questão de reabilitação e aí uma necessidade de algum equipamento assistivo muito bom, muito interessante para essa pessoa, para saber, né, começar até se alimentar, uma coisa ou outra. A gente tem essa necessidade, algumas pessoas têm essa necessidade, e com equipamento, né, que você vai possibilitar ele pegar, né, numa colher, uma coisa ou outra, coisa bem simples, né? Uma adaptação simples que possa executar aquele movimento. Então, como eu falei, hoje, na nossa entidade, a gente não tem essa necessidade, porque o público, como a gente não tem, a gente não oferece, então o público não vem. Não vem. Mas se você tem, aparece. Vai chegar, gente. Vai ter. Isso é fato, né? É só remexer. É só remexer que tem, porque a gente tem uma população muito grande em Caruaru, né? A gente tem quase 400 mil habitantes em Caruaru. Caruaru, né? cidadezinhas também, né? Que termina que... E a cidade circunvizinha, né? Porque Caruaru é um polo, né? Caruaru é um polo dessa nossa cidade circunvizinha, né? O que não tem na cidade circunvizinha vem para Caruaru. Quando não tem na Caruaru, corre para a capital. Corre para a capital. É assim que funciona. É por isso que é importante fortalecer o interior, né? Para não inflar demais a capital, né? Se a gente conseguir atender bem aqui. Isso é uma das coisas que a PODEC, quando a gente vai para a parte pública, né? Política pública, a gente tenta buscar justamente isso, em conferência, em diálogo com a gestão, que descentralize, né, os serviços. Né? Exemplo para vocês aqui, eu posso, voltando à questão de órteses e próteses, a gente só tem órteses e próteses na capital. Né? Que Até deveria teve estar um programa que, acho que foi também, acho que 2005, por ali também, que fizeram essas oficinas de tecnologias assistivas em vários locais do Brasil. Mas acho que também não chegou a sair para o interior, foi só nas capitais mesmo, né? Ficou. Mas graças a Deus, aí pelo menos eu tenho uma notícia boa para isso, né? Caruaru vai ter, esqueci o nome do equipamento, nível 4, aqui em Caruaru, vai ter, governo do estado, que vai fazer 20 federal, que vai justamente ter a possibilidade de ter as órteses e as próteses feitas aqui em Caruaru. Isso vai ser ótimo. Eu esqueci o nome do equipamento, não lembro agora, me perdão agora o nome do equipamento certo, mas vai ter aqui em Caruaru. Era uma reivindicação que a gente vem há muito tempo, mas já foi liberado recentemente agora pelo Ministério, né, da Saúde, para que Caruaru possa executar. Quando, eu espero que seja o mais rápido possível. Pelo menos já está no papel, vai sair a reivindicação, que era para já estar acontecendo aqui no regional, hospital regional, faz tempo que era para estar acontecendo isso, né? Certo. Até lá atrás, quando o hospital regional começou a ampliar o setor de fisioterapia, foi até investido equipamento para fazer órtese, para fazer suas próteses aqui. Passou um bom tempo, até perguntei para a gerente, recentemente teve aqui na nossa entidade, a gerente da pessoa com deficiência do nosso estado, da política estadual de saúde, ela teve na nossa entidade, e eu perguntei para ela, falou, não, Hernando, eu pensava que o equipamento tinha sido perdido, né? Ele falou, não houve, como falou, a gente pegou o equipamento e colocou em outras unidades. Eu digo, menos mal, pelo menos não perdeu o equipamento. Mas ela trouxe essa notícia que vai ter aqui, né? Essa ponte foi liberado já, então, aonde a gente está aguardando, onde vai ser, quando vai começar, mas vai acontecer. Né? Graças a Deus, vai facilitar não só a vida de muita gente aqui da redondeza do Agreste e também do sertão, né? Porque no caso de vir ir para Recife, vai acabar em Caruaru, que é mais perto, né? Mais perto, exatamente. Vamos aguardar para ver como é que vai funcionar. Torcer para chegar logo, né? Chegar logo. Mas é uma boa notícia que a gente traz para o segmento, né? Graças a Deus. Que coisa boa, isso é fundamental, né? Snande, acho que que bate-papo bom, hein? Gostei. A gente conversou bastante, muita informação. A gente sempre fala que a gente aprende mais do que, né? Porque a gente tá ouvindo tanta coisa, né? Escutando muita coisa. E várias experiências, né? E de várias áreas, né? Não trouxe vários lugares aí, de várias possibilidades aí de informação. E eu acho que foi muito massa. Bom, agora a gente chega na hora do nosso pequeno dado, né? Ele tem algumas perguntinhas. A gente pede para você jogar e aí o que sair para cima cair. Você responde. Não, a gente já respondeu várias. A ideia era agora ser ao contrário, né? Você responder para mim. Mas vamos lá. Vai lá. 3 palavras que definem o que você faz. Essa é boa. 3 palavras. Eu posso usar amor, perseverança, tá? Eita, e qual é a terceira? Amor, né? Rapaz. E inclusão. Essas 3 palavras que eu vinham agora na minha mente, né? Tem tantas outras, mas seriam essas 3. Amor, perseverança e inclusão.
Porque muitas vezes eu e outras pessoas que estamos na cabeça, na liderança, muitas vezes a gente tem vontade de largar tudo, né? Porque a gente tá lá, tenta, tenta, tenta e muitas vezes não consegue. Então, para que eu tô aqui, né? Mas aí quando a gente para, acalma e não, tem algum propósito que a gente tá aqui, né? À toa que eu tô há quase 30 anos na associação, né? Dos 30 anos eu tenho quase 29 anos na entidade, cheguei um ano depois. Mais ou menos é por conta de realmente esse amor que a gente tem com o segmento. E é um trabalho, assim, de suma importância. Pode ser que você não ouça todos os dias, né, das pessoas Sim, que estão ali, a importância da função da associação, né, mas sem dúvida modifica, né, a vida, a qualidade de vida dessas pessoas, né, e dos seus familiares e da comunidade como um todo, né. A gente precisa fortalecer, né, É o essa... velho trabalho de formiguinha, né? Que a gente fala que um vai ajudando o outro e, querendo ou não, vai dando visibilidade às coisas e fazendo com que vocês fiquem vistos, vocês apareçam, que a gente tenha esse cuidado e dê realmente essa devida importância, porque eu acho que é essencial para que a gente consiga crescer, desenvolver projetos, inclusive, para facilitar a vida de todas as pessoas e promover essa autonomia de todo mundo. Parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigada, Esnande, por ter aceito o nosso convite, por ter batido esse papo com a gente, né? Vai ser um episódio que eu sei que vai arrasar É aqui, né? verdade. Então, muito, muito obrigada mesmo. eu que agradeço o convite, muito bom bater esse papo com vocês aqui, né? A poder ter esse leque, por isso que a gente traz muitas informações, a poder ter um leque de Exatamente. serviço, né? Verdade. Na Toca é quase 30 anos de serviço em Caruaru, não só em Caruaru, mas Caruaru e região, e regionais e internacional também, que graças a Deus a gente consegue chegar nesses cantos, né? E fazer um pouquinho, quando a gente não está fazendo lá, a gente está trazendo para cá, né? Que isso é Sim. importante para que a gente possa fazer essa inclusão que a gente tanto sonha cada vez mais, né? A gente vem sonhando lá atrás e o sonho continua, né? Porque as pessoas com deficiência está e vai aparecer, infelizmente aparece, Exatamente. né? A gente sabe que o dia a dia aparece pessoas com deficiência, né? Não deveriam, né? Porque a gente temos saúde aí, né? Várias formas de você não evitar deficiência, evitar algum problema, né? Mas estamos aí para Acontece, né? buscar a inclusão social da forma que a Apodec pode fazer dentro do que o nosso limite também. Tá? Certo. Só agradecer a vocês e ficar disponível sempre que for possível, né? Pode chamar que a gente está à disposição. Aproveita e deixa o contato, né, da Apodec também. Bom, você pode. A gente tem várias formas de contato. Tem o nosso telefone fixo, 3722-9063, né? Da nossa entidade. Temos a nossa página na internet, né? A apodec.caruaru.org.br, né? Que lá você vai ter todos os nossos contatos na nossa página, o WhatsApp tá lá, né? Facebook, Apodec Caruaru, Instagram, apodec.1, né? Nosso Instagram. Visite nossas páginas, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição aí. O que a gente puder fazer, a gente sempre está tentando fazer ou diminuir, né? Essas questões vulneráveis da pessoa com deficiência. Perfeito. Nossa, Muito obrigada mais uma obrigada. vez, né, Isnande? E quem está aqui nos acompanhando, né, a gente reforça, os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, então quem está acompanhando pelo Spotify, põe lá as estrelinhas, comenta bastante, compartilha com o pessoal. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal, né, curtir também esse conteúdo, também deixar seu comentário e compartilhar com quem quiser. E não deixa de seguir também a gente nas redes sociais, no Instagram, @labidim.ca.fpe. Divulga aí pra galera, gente. Até mais!